Muito se fala que as assistentes sociais brasileiras já trabalharam com terapias. Mas vocês sabem que terapias eram essas? Como era o trabalho delas nas décadas ali de 1950, de 1960, de 1970? Então, é esse o tema do vídeo de hoje, mas de uma forma bastante resumida, é claro, é um vídeo de YouTube. Mas antes, se essa for tua primeira vez por aqui, eu sou o Adriano Felipe e aqui eu abordo conteúdos sobre serviço social, sempre com o objetivo de compartilhar experiências, de trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. Então, na década de 1950, o Brasil estava num período ali de desenvolvimento econômico e consolidava também sua identidade nacional. Mas se por um lado o país se desenvolvia ali em termos de indústria, em termos de infraestrutura, por outro, muitas famílias enfrentavam duras condições de vida, duras condições devido às desigualdades sociais profundas. Nesse contexto, as assistentes sociais da época elas desempenharam um papel essencial, sim, adotando uma abordagem ali que era predominantemente conhecida como abordagem de caso social. Essa abordagem ela colocava uma ênfase ali marcante na ajuda individualizada, digamos assim. Elas dedicavam tempo e esforço para entender as necessidades específicas de cada pessoa assistida. Era um compromisso de ouvir ali, né, atentamente, de avaliar as circunstâncias, de oferecer orientação personalizada. Um dos focos principais desse período era o trabalho com famílias carentes, que lutavam ali, né, contra a pobreza, contra a falta de recursos básicos, a falta de acesso, né, a esses recursos. Elas não apenas ofereciam assistência material, mas também ali orientações para melhorar as condições de vida dessas famílias. Então as entrevistas e visitas domiciliares eram ferramentas que elas usavam nesse processo, por meio ali de conversas abertas, visitas às casas dessas famílias. Essas assistentes sociais, elas criavam vínculos e ganhavam ali uma compreensão um pouco mais aprofundada das situações que essas famílias enfrentavam. Essa abordagem direta, ela permitia o quê? Ela permitia a identificação de necessidades específicas e o desenvolvimento de estratégias ali de apoio mais adequadas. Só que eu preciso abrir um parêntese aqui, tá? Tinha muitos problemas, muitos. E o primeiro deles é que era uma época onde o serviço social visava só o que estava posto aqui, ó, na frente do nariz. Não existia, digamos assim, uma estratégia para combater problemas de médio e longo prazo, só os imediatos. Outro baita problema é que tanto essas entrevistas quanto as visitas domiciliares geralmente eram abordagens ali fiscalizatórias, culpabilizadoras, vexatórias para os usuários. Pronto. Porque elas sempre buscavam consertar algo que estava errado nele, usuário, e não no sistema, que os colocavam naquela situação. Então tratava-se ali dos problemas de uma maneira muito imediatista, muito miojo, para agora, para já. Só que, quando se trata de problemas sociais, que são sistêmicos e não individuais, não existe para agora, não existe para já. O que existe é um processo onde, primeiro, a gente precisa ter consciência desses problemas, de quais são suas causas, o que está fazendo com que eles avancem, fazer os levantamentos adequados para fazer intervenções que vão funcionar sim, só que na maioria das vezes no médio e no longo prazo. A pobreza, por exemplo, é uma das mais graves expressões da questão social. E a pobreza, você diria que é um problema individual ou sistêmico? Sistêmico, né, gente? Porque se eu digo que é individual, eu estou dizendo que só é pobre quem quer ser pobre, o que seria um absurdo, né? Ah, quer saber? Não quero ser rico, não. Prefiro ser pobre mesmo. Só mais ficar aqui de boa, ser um puto no bolso, do que trabalhar. Claro que não, né, gente? Uma pessoa é pobre ou miserável porque ela não tem acesso a bens e serviços básicos que são produzidos pela sociedade. E ela não tem esse acesso não é porque não quer. Ela queria sim, eu tenho certeza disso. Quem não quer ter acesso a bens e serviços que tornarão sua vida uma vida mais digna? Mas o serviço social da época aqui, entendia sim,
que esse indivíduo ele não tinha acesso, é porque de alguma forma era inadequado para esse acesso, então precisava se ajustar. Já na década de 1960, o Brasil testemunhou ali um período de profundas mudanças sociais, de profundas mudanças políticas, e o campo do serviço social, claro, não ficou imune a essas transformações. Nesse contexto, digamos assim, turbulento, uma mudança significativa aconteceu, que foi o crescimento do movimento de reconceituação no serviço social, que trouxe uma revolução nas práticas da profissão, que começou a questionar as abordagens ali mais tradicionais, começaram a adotar teorias sociais, teorias de transformação social. Então, elas passaram a enxergar o trabalho não apenas como assistência, mas também como uma ferramenta para promover mudanças mais profundas na sociedade. Uma das inovações notáveis dessa década foi a introdução da terapia familiar sistêmica ali no campo do serviço social. E que abordagem era essa, Adriano? Era uma abordagem terapêutica que reconhecia que os problemas individuais, muitas vezes eles eram assim, sintomas de questões familiares mais amplas. Então as assistentes sociais, elas passaram a trabalhar não apenas com indivíduos, mas também com famílias inteiras, abordando dinâmicas familiares e promovendo ali a resolução de conflitos. Além disso, houve um claríssimo enfoque na comunidade e no coletivo, porque elas não se limitaram mais a essas intervenções individuais, como o serviço social de casos, por exemplo. Elas se tornaram ali envolvidas em projetos comunitários, em atividades ali gerais que visavam o quê? Melhorar as condições de vida de grupos inteiros. Essa mudança, ela refletia ali a crescente conscientização sobre as desigualdades sociais e a necessidade ali de abordagens mais abrangentes. Então, as assistentes sociais no Brasil, elas se tornaram realmente agentes de mudanças sociais, adotando teorias críticas, introduzindo terapias familiares sistêmicas, se concentrando, no fortalecimento da comunidade, no coletivo. Então, essa década, ela marcou transformações significativas na profissão, preparando, lógico, preparando o terreno para um futuro em que o serviço social iria desempenhar um papel ainda mais importante na sociedade. Então, à medida que a gente foi entrando na década de 1970, o cenário brasileiro ele continuou evoluindo e, com ele, o papel dessas assistentes sociais. Essa foi uma época de expansão, de inovação, de conexão com os movimentos sociais que iriam ali moldar o futuro do Brasil. Uma das mudanças que deu para notar, que ficou mais escancarada, foi a expansão do trabalho dessas assistentes sociais em áreas urbanas e rurais, porque o Brasil ele ainda estava naquele processo de urbanização rápida, com um grande número de pessoas migrando para as cidades em busca do quê, Adriano? De oportunidades de trabalho. Então as assistentes sociais, elas se adaptaram a esse contexto, elas estabelecendo ali seu alcance para comunidades urbanas que estavam em crescimento, mas também não negligenciaram as necessidades ali das áreas rurais. Nessa década, o envolvimento das assistentes sociais em programas de saúde e de educação, por exemplo, foi se intensificando. Elas desempenharam um papel fundamental na promoção da saúde pública e na melhoria ali do acesso à educação, principalmente para os menos privilegiados. Então, essa abordagem holística, ela visava não apenas as necessidades materiais, mas também o bem-estar emocional, o bem-estar intelectual dessas pessoas que eram assistidas. Uma característica muito importante da década de 1970 foi a adoção de uma abordagem psicossocial nas intervenções. As assistentes sociais elas passaram a considerar não apenas os aspectos econômicos e sociais, mas também, olha só que importante, os aspectos emocionais, os aspectos psicológicos dos usuários. Isso permitiu entender mais profundamente as necessidades individuais e familiares ali para uma abordagem mais completa para resolução de problemas. Além disso, elas estabeleceram também conexões significativas com movimentos sociais como
o feminismo, por exemplo. E elas se tornaram defensoras ativas da igualdade de gênero e do empoderamento das mulheres, trabalhando ali lado a lado com ativistas para promover mudanças sociais. Ao longo dessas décadas, testemunhamos ali uma transformação notável nas abordagens terapêuticas que eram adotadas pelas assistentes sociais. Na década de 1950, a ênfase estava ali na ajuda individual, com foco ali nas famílias carentes e o uso de entrevistas e visitas domiciliares. Já na década de 1960, houve uma revolução, houve uma inclusão de teorias críticas e de transformação social. E também a terapia familiar sistêmica, que foi um enfoque na comunidade. Já na década de 1970, houve uma expansão para áreas urbanas e rurais, um maior movimento ali, um maior envolvimento em programas de saúde e de educação, a adoção de uma abordagem psicossocial e de uma conexão mais profunda com movimentos sociais. Então, o impacto do serviço social na transformação social durante essas décadas é inegável. Elas não eram apenas agentes de mudança individual, mas também foram se tornando promotoras de uma visão mais ampla de justiça social. E a sua dedicação ajudou a melhorar condições de vida de inúmeras famílias, de inúmeras comunidades em todo o Brasil, apesar dos problemas que eu citei. Essas mudanças e conquistas ao longo das décadas, elas refletem a evolução do serviço social no Brasil, de uma abordagem mais tradicional, centrada no caso social, à incorporação de teorias críticas e de transformação social, porque as assistentes sociais elas foram desempenhando um papel que é crucial nessa adaptação da profissão às necessidades ali em constante mudança da sociedade brasileira. E essas eram as terapias, gente. Para quem pensou que as terapias que as assistentes sociais trabalhavam fossem terapias psicológicas, psiquiátricas, não, nada disso. Bom, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrito, de ativar as notificações para o YouTube sempre te avisar sobre conteúdos novos, de deixar seu like, né, muito importante, de compartilhar o vídeo e de comentar aqui embaixo me contando o que você achou. Até a próxima, fui!